Olá, gente. Algumas pessoas me perguntaram durante a semana sobre a utilização do tubo com tampa cinza, que é o tubo contendo fluoreto, para a dosagem da glicose, quando a gente quer avaliar o diabetes em alguns pacientes. Então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho sobre variáveis pré-analíticas do diabetes mellitus. Vai ser um bate-papo bem rápido aqui com vocês, tá ok? Primeiro a gente tem que diferenciar quais são as amostras de sangue que a gente tem. Então quando eu vou lá e coleto o sangue venoso, né, periférico do paciente, eu tenho que saber que eu estou coletando toda aquela amostra de sangue que a gente chama de sangue total, que é um sangue que tem tanto as células sanguíneas quanto o plasma. Se eu pegar aqui na figura, plasma e soro visualmente são muito iguais. Então, o que diferencia um do outro? O plasma, ele contém parte líquida e contém fibrinogênio. Fibrinogênio é o fator 1A, é o fator 1, né, que vai se transformar em fibrina, que é o fator 1 ativado, 1A, lá na cascata de coagulação. Enquanto que o soro é toda a parte líquida sem esse fator 1, sem o fibrinogênio. Mas vamos entender isso como que fica lá na coleta. Eu estou lá, diante de um paciente, fiz a punção e quero extrair esse sangue em um tubo com anticoagulante. Se eu tenho anticoagulante, eu não vou permitir formar coágulo. E para não permitir a formação de coágulo, eu tenho que inibir esse fibrinogênio. Ele não pode atuar. Se eu não atuo, se ele não atua, ele não é consumido. E se ele não é consumido, ele permanece na minha amostra íntegro. Então eu mantenho esse sangue com plasma. Se eu não coagulei o sangue, eu mantenho também a morfologia celular, tanto eritrocitária quanto dos glóbulos brancos. Então eu mantenho todos os componentes e o plasma. Agora, se eu coletar esse sangue sem o anticoagulante, quer dizer que esse sangue vai poder consumir esse fibrinogênio, transformando ele em fibrina e fazendo a formação desse coágulo. Se eu fiz coágulo, quer dizer que eu consumi fibrinogênio, quer dizer que eu não tenho mais fibrinogênio e só tenho a parte líquida e, portanto, eu tenho o soro. E o soro e o coágulo eles vão ser separados por um gel separador que já estava dentro desse tubo sem anticoagulante. Geralmente é aquele tubinho de tampa vermelha. Então, entendido essa parte? Agora, quando eu vou fazer o diagnóstico do paciente, que eu suspeito de um diabetes, eu tenho alguns valores de referência e alguns testes que eu posso usar. Então, eu posso ter o teste de glicemia jejum, onde eu peço ao paciente para ficar 8 horas sem ingestão calórica, né, sem ingestão de comida, e eu vou lá e faço a dosagem do sangue dele. Se eu achar valores de glicose abaixo de 100, ou seja, de 99 para baixo, é um paciente normal. De 100 a 125 ele é pré-diabético, e se for maior ou igual a 126, ele é um paciente diabético. Se eu faço um teste de tolerância oral à glicose, o que é isso? Eu peço o paciente para ir em jejum para o teste. Chegando lá no teste, eu coleto o sangue desse paciente em jejum. Administro nele peço ele para ingerir mesmo, beber, um conteúdo contendo 75 gramas de glicose, que é o destrozol. E aí eu faço o teste dele depois de 2 horas e vou ver quais os resultados ele chegou, também tendo esses valores de referência para caracterizar o indivíduo como normal, pré-diabético ou diabético. E eu tenho a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela não é a dosagem da glicemia, da glicose no sangue, mas da glicose que marcou aquela hemácia. Então eu vou olhar a hemácia desse paciente para ver o tanto que a hemácia está glicada, a hemoglobina glicada, que a gente também chama de hemoglobina A1C. E aqui, de novo, né, nós temos os valores de referência para classificar o paciente como normal, pré-diabético ou diabético. Esses testes, uma vez que o paciente foi classificado como diabético, eu tenho que repetir o exame
preferencialmente usando o mesmo teste e ele tem que dar novamente alterado para a gente diagnosticar o paciente com diabetes. Mas existe uma situação onde eu posso fazer um só teste e eu caracterizar esse paciente como diabético, que é a glicemia ao acaso, ou seja, eu não estou falando mais de jejum, esse paciente não precisa estar em jejum. A glicemia ao acaso, se eu fizer a dosagem e o paciente tiver acima de 200 mg por decilitro de glicose, e esse paciente for sintomático, sintomas clássicos como polidipsia, poliúria, emagrecimento, então a gente vai caracterizar esse paciente como um diabético com uma única dosagem. Quando a gente avaliar a glicemia em jejum, é muito comum a gente usar o tubo sem anticoagulante, que é esse tubo de tampa vermelha. Só que a gente tem que lembrar que quando eu coletei o sangue do paciente e joguei nesse tubo, eu tinha o sangue total, correto? E nesse sangue existem células, das quais 99,9% são os eritrócitos. Então, basicamente, a gente tem eritrócitos ali como células naquele sangue. Lógico, vai ter glóbulos brancos, pode ter micro-organismos, mas 99,9% são eritrócitos. E os eritrócitos, apesar de serem anucleados, são células vivas. E se são células vivas, precisam de energia para sobreviver. E qual é a principal fonte de energia para uma célula? É a glicose. Ou seja, a cada hora que esse meu tubo ficar ali parado no laboratório, ele consome 10% da glicose que estava ali dentro daquele tubo. O problema é que eu posso falsear o resultado de um paciente. Você concorda que se ele tivesse com acima de 125, né, ou seja, 126 para cima, ele seria classificado como diabético? Vamos supor que esse paciente ele tivesse 130 de glicose e eu deixei esse tubo parado por 1 hora antes de fazer a análise. Ele vai diminuir 10% da glicose dele, ou seja, vai diminuir 13 mg por decilitro. Esse exame vai sair de uma carga de 130 de glicose e vai para uma carga de 117. Eu tirei o paciente do quadro de diabetes e classifiquei ele como pré-diabético. E isso pode alterar toda a minha abordagem com esse paciente. Então, é um problema de se usar esse tipo de avaliação que a gente tem que estar ciente. Quando eu quero avaliar a hemoglobina glicada desse paciente, eu não estou avaliando mais a carga glicêmica, né, no soro desse paciente, no plasma desse paciente. Eu estou avaliando a hemácia desse paciente que foi glicada. Então, para eu manter a morfologia da hemácia, eu tenho que usar um anticoagulante. Então, já por aí eu já sei que eu não posso usar mais aquele tubinho de tampa vermelha sem anticoagulante. E aí, para qual o tubo, né, que eu vou usar? A gente geralmente vai usar o tubo com EDTA, que é o tubo com tampa roxa. E por que eu posso usar esse tubo? Porque, como eu quero avaliar a hemácia e não a glicemia, eu não tenho que me preocupar com o consumo de glicose nessa amostra, né? Aquela diminuição da glicose de 10% por hora, porque o que eu quero avaliar é a própria hemácia. Então a gente usa este tubinho com EDTA. Agora, quando eu quero avaliar os testes de tolerância oral à glicose, que é o TOTG, que é aquele teste com dextrosol, aí a gente usa o tubo com fluoreto. Qual que é a vantagem do fluoreto? É que ele aumenta o tempo de estabilidade da amostra, que geralmente é de 2 horas para 4 horas. Então eu ganho mais tempo. Porque esse teste, o paciente ele chega em jejum, faz uma coleta de sangue, toma o destrosol, espera 2 horas, faço nova coleta e somente depois eu vou levar todos os tubos que eu coletei do paciente para fazer a avaliação da carga glicêmica. Ou seja, eu não vou conseguir fazer a avaliação em até 2 horas, que é o sugerido para os tubos de tampa vermelha e tubos de tampa roxa. Então eu preciso de um tubo que confira para mim essa maior estabilidade da amostra, como mostra aqui nesse quadrinho. Olha lá, o tubo
de tampa vermelha, eu tenho que centrifugar ele em até 2 horas. A mesma coisa acontecendo com os tubos de tampa roxa, que a gente pode ter com EDTA. Agora, quando eu tenho o fluoreto, que é o tubo de tampa cinza, eu posso fazer a análise da amostra, né, a centrifugação para ver a glicose do paciente, em até 3 ou 4 horas. Como o teste que a gente usa esse tubo é o TOTG, que é o teste de tolerância oral à glicose, que no mínimo eu gasto mais de 2 horas, porque eu vou fazer uma avaliação, né, após 2 horas de ingerido destrozol, esse tubo ele se torna bem adequado nesse tipo de situação. Então, gente, foi isso aí, era só para dar uma pincelada com vocês e espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida eu fico à disposição.